trabalho com hospitais ordenados. Trabalho com visão de curso de arquitetura. Bom dia. O título do meu trabalho é Arquitetura e Memória em Saúde, projeto museográfico para instituir Banco Chagas em Belém, Pará. Na introdução eu vou falar a respeito dessa necessidade do estudo de museus de saúde, levando em consideração a arquitetura e a memória dessas instituições. Eu procurei elaborar um projeto museográfico do Instituto Banco Chagas, considerando toda a importância que ele tem dentro não só da nossa região, como também para a comunidade científica internacional. Bom, durante esse trabalho se percebeu a necessidade de compilar essa história do Instituto, né, por meio de objetos e de imagens, que vão reforçar essa identidade e também a memória por meio de uma narrativa visual. Destaco também os objetivos geral, que vai justamente desenvolver o projeto do museu, com base no estudo da importância da memória, da preservação desse patrimônio. Objetivos específicos: estudar sua memória e patrimônio, a relação com a museologia, já que é um projeto museográfico, analisando ao mesmo tempo o contexto da implantação dessas instituições de saúde, com destaque para o Instituto Banco Chagas, e, por fim, desenvolver o projeto museográfico. E, no que diz respeito ao Instituto Banco Chagas, vou falar um pouco sobre a história, os estudos e as descobertas científicas e parcerias com instituições internacionais. Por que eu falo a respeito disso? São as informações que a gente tem em maior grau no que diz respeito a esse local. O que o Instituto se orgulha ou se empenha em guardar como memória é justamente todos os avanços, o que motivou criar o Instituto, todos os avanços e a importância desses avanços para a comunidade científica nacional e internacional também. Esse prédio ele possui 3 pavimentos, o subsolo, o térreo e o primeiro pavimento. Então, na parte do subsolo seriam destinadas as tarefas de acesso restrito e administração do museu, e no primeiro e segundo pavimento seriam as atividades de acesso público, né, de exposição, ambiente de circulação, biblioteca, auditório. Procuramos as interferências mínimas possível para que não pudesse interferir no aspecto da arquitetura, né? Bom, nas considerações finais eu vou falar a respeito dessas dificuldades justamente encontradas por conta dessa falta de organização dos objetos, mas também da dificuldade de saber um pouco sobre a história do edifício. Mas a gente observa que há sim um interesse genuíno em preservar a memória do Instituto, só que ainda faltam práticas efetivas para que isso aconteça. E como ações a gente sugere justamente promover a conservação através do tombamento, foi o que foi proposto na época, e também um processo de restauração para que possa ser preservado seus traços e a memória. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença, agradecer a professora Sibeli, ao professor Ronaldo, a professora Jane, que já foi, professor Renato. Então, desejo àqueles que pretendem ingressar e àqueles que já estão, muita sorte, muita dedicação, porque vale a pena. Obrigada. E na introdução eu abordo um dos motivos, né, da construção do sanatório no período da década de 30, que seria a tuberculose. Era uma das doenças que mais causava mortalidade no Brasil nesse período. Além disso, durante as primeiras visitas ao atual hospital universitário, né, que agora ele pertence ao UFPA, nós encontramos um acervo de documentos históricos bastante significativo. Como objetivo seria o principal do meu TCC criar os subsídios, né, para patrimonialização, e como objetivos específicos seria relacionar e conservar esses documentos que são muito importantes, caracterizar arquitetonicamente a edificação e entender essas modificações feitas na edificação. Barros Barreto tem uma planta muito característica, que é o formato de H. Outra característica moderna também seria a ausência de ornamentação e estrutura aparente. O Barros Barreto apresenta isso. A questão da tipologia também já vem entrar a parte do monobloco, né? A característica monobloco, mas ele ainda tem alguns anexos no mesmo terreno. Na questão histórica,
Ele começou a ser construído no fim da década de 30, teve as obras paralisadas várias vezes, e aí ele teve uma inauguração simbólica em 1957, mas só passou a funcionar mesmo em 1959. Até então o autor do projeto é desconhecido. Uma característica também dos sanatórios desse período é a presença de varandas terapêuticas. Até hoje essas varandas, algumas já foram descaracterizadas no Barros Barreto, mas elas são muito presentes em todos os andares, assim, é possível a gente encontrar. No segundo momento do TCC eu usei um método da arqueologia da arquitetura para valorizar essa análise sobre o hospital. Como eu falei um pouco expliquei que é um ramo utilizado pela geologia e pela arqueologia, mas que já tem início de estudos na arqueologia da arquitetura. E eu fiz assim, um levantamento da cronologia histórico-arquitetônica do prédio. Nós fizemos uma análise da estrutura edificada também, bem detalhada. Eu mostrei um mapa atualizado sobre o terreno atual do sanatório. O sanatório está em azul, já com uma planta bastante descaracterizada. Essa é uma imagem também do sanatório, nesse período da década de 70, no qual eu fiz uma análise da fachada. E eu fiz durante todas as fases para ver o que mudou, para poder comparar. No final a gente faz um comparativo. Essas são maquetes, no caso eletrônicas, do início da década de 70 e como a fachada está atualmente. A gente pode perceber principalmente também a diminuição de áreas verdes. E como considerações finais sobre a discussão do patrimônio da saúde, pelas entrevistas que a gente viu, que a gente fez, que eu fiz durante o trabalho, é importante a gente perceber a percepção dos usuários, das pessoas que moram ao redor, o que aquela edificação representa para eles. Então, muitas pessoas têm um vínculo muito grande com o hospital, apesar de ser um hospital que tratava a tuberculose, uma doença altamente contagiosa. Então, foi possível notar essa característica, né, desses elementos. Bem, próxima exposição é da Thaís Queiroz. O meu trabalho foi uma proposta de humanização através do paisagismo para o hospital. Os hospitais vêm sofrendo transformações para atender às necessidades atuais. O Barros Barreto vem perdendo, como a maioria dos modelos monobloco, área livre, área aberta para vegetação, para contemplação. E como ela tinha citado, que as varandas do atual prédio estão sendo fechadas e estão sendo inseridas nas enfermarias. Então, essa parte, até esse contato com o meio externo, as enfermarias estão perdendo. E por conta disso, é importante que os pacientes e também os funcionários tenham um espaço que eles possam passar o tempo deles. Então, o objetivo do meu trabalho foi criar um projeto paisagístico, que a ideia seja humanizar o hospital através de método natural, com a vegetação, criando um espaço que seja de convívio, de recreação, de meditação e até mesmo para terapias alternativas. E dessa forma, esse espaço possa criar a diminuição do estresse clínico que geralmente causa em pacientes. No levantamento do terreno, ele tem aproximadamente um pouco mais de 8.000 metros quadrados. E lá foram encontradas 52 árvores de grande e médio porte, a maioria de grande porte. Algumas árvores que são existentes lá, no meu projeto, eu fiz a retirada delas devido às condições físicas que elas se encontram atualmente. E para o projeto ele foi proposto um gazebo, playground, espaço para meditação e para terapias, vegetação ornamental e alguns mobiliários urbanos. O traçado do parque foi função de traçado mais orgânico, com linhas curvas, que também são semelhantes muito aos bosques que se encontram aqui. A vegetação eu optei mais por plantas ornamentais de médio e pequeno portes, devido já ter muita árvore de grande porte no local. Aqui é uma planta de layout do jardim. A ideia foi que o projeto seja focado na reabilitação psicoemocional dos pacientes, tendo a vegetação como principal instrumento para isso. E o funcionário teria um
espaço físico melhor para trabalhar, o que poderia também interferir no seu desempenho, além da criação de um microclima local, melhora na qualidade do ar e uma amenização da temperatura em volta do hospital. Além da preservação do meio ambiente e da vegetação nativa que já se encontra lá, e seria mais uma conservação de mais um espaço natural no meio urbano, que hoje fica cada vez mais escasso.